Tudo bom, pessoal? Estamos iniciando hoje a nossa primeira aula de AutoCAD 3D, modelagem no AutoCAD 3D, respondendo aí alguns pedidos, né, de alguns alunos que solicitam, né, professor, disponibiliza para a gente as aulas, né, no YouTube, para que a gente possa, né, acessar e quando tiver alguma dúvida, então a gente pode consultar diretamente no vídeo. Então, estou respondendo aí aos anseios de alguns alunos, né? Espero que você que esteja assistindo, que efetivamente não tenha sido meu aluno, mas que tenha interesse, então que você possa sair agraciado aí com o conteúdo que a gente vai trabalhar, né? Na aula de hoje, a gente vai falar sobre a interface, né? Como é que a gente muda a interface original, default, né, a padrão do AutoCAD que a gente instala e já migrar para o ambiente 3D. Então, vou compartilhar aí com vocês. Essa daqui é a área de trabalho, né, do AutoCAD. Quando a gente instala o AutoCAD, ele já disponibiliza para a gente essa interface. Então, aqui na parte superior, né, a gente tem um menu suspenso. Na verdade, esse menu suspenso, ele não vem por padrão, né? O padrão ele vem já direto nas abas. O menu suspenso eu vou mostrar para que serve em outras aulas mais adiante. Então, nessa aula, nessa interface, o que a gente está visualizando? A gente está visualizando os comandos que são utilizados no ambiente 2D, né, que é o padrão quando a gente instala o software. Para a gente fazer a alteração, então, a gente se desloca até o nosso canto inferior direito da tela e procura por um íconezinho, né, que se assemelha aí a uma engrenagem. Então, quando a gente clica sobre ele, a gente vai perceber que a gente está na área de trabalho Drafting and Annotation. E aí a gente vai, então, migrar para 3D Modeling, né? Então, quando a gente migra para o ambiente de trabalho 3D Modeling, ele vai reconfigurar, né, a nossa interface e vai deixar disponível aí para a gente na Ribbon. Ribbon refere-se a essa faixa superior, né? Então, vai disponibilizar na Ribbon os principais painéis de controle com os seus principais comandos, né, referentes a trabalhar no ambiente 3D, né, no ambiente da modelagem. Então, o primeiro painel de controle que fica disponível aí na aba Home é o painel de controle Modeling. Então, significa que nesse painel é o painel inicial de qualquer processo de desenvolvimento de uma forma no ambiente 3D. A gente percebeu que no ambiente 2D, o principal comando, né, o primeiro painel de controle é o painel de controle Draw. Nele está disponível o quê? Os principais comandos de desenho. Significa que eu não tenho nada na minha tela e vou precisar, né, desenhar alguma coisa. Então, eu começo desenhando com o quê? Com uma linha, com uma polilinha, que é uma linha que não é seccionada, separada, né, seções de linha, uma linha inteira, um polígono inteiro. Nesse caso aqui a gente tem as várias possibilidades de se construir um círculo. Aqui nós temos as possibilidades de trabalhar com um arco. Aqui trabalhamos com retângulos e polígonos regulares, elipses e, por último, temos aí a possibilidade de preenchimentos. Então, a gente vai perceber que há uma sequência lógica aqui de disposição, tanto de painéis de controle quanto de comandos, né? Primeiro a gente desenha, e depois que já tenho a geometria, é que eu vou fazer qualquer modificação na geometria. Eu vou movê-la, eu vou copiá-la, eu vou espelhá-la, eu vou transformar pontas em arcos, vou cortar, né, aparar o objeto, vou escalonar e assim por diante. Então, a gente está percebendo que primeiro a gente desenha, depois a gente tem o processo de alteração da forma geométrica inicial. Então, nesse caso, quando a gente sai deste ambiente e vai para o 3D Modeling, a gente vai observar que o primeiro painel de controle que ele disponibiliza na aba Home, ele contém o quê? Primeiro, sólidos primitivos, ou seja, eu não tenho nada na minha área de trabalho, eu posso começar uma forma utilizando o quê? Sólidos primitivos. Então, a gente vai começar por aqui. Posteriormente, a gente vai perceber que temos comandos onde a gente inicia com uma seção transversal
e depois aplica uma volumetria nessa seção transversal, né? E tenho comandos também que já me auxiliam a fazer paredes, outros que selecionam determinada área e criam um volume a partir de uma área. O segundo painel de controle refere-se ao trabalho com malhas, né? Depois a gente vai trabalhar com malhas. Malhas, quando a gente trabalha com uma forma, né, que é possível esticá-la, então a gente pode transformá-la em formas orgânicas a partir de formas primitivas, né? Então esse seria aí comandos de suavização dessas arestas nas quais a gente trabalha na construção, né, com uma malha. Logo na sequência, a gente tem edição de sólidos. É muito interessante esse comando, porque, independente de como tenha sido criado o sólido original, eu posso transformá-lo, né? Então, eu vou transformá-lo de que forma? Eu posso unificar dois sólidos, eu posso subtrair um sólido do outro, eu posso subtrair o resultado final da integração entre dois sólidos e assim por diante. Posso mover faces, posso extrudar uma face, posso rotacionar uma face do objeto, posso separar objetos, posso criar uma casca a partir de um sólido e assim por diante. Logo na sequência, a gente também tem os mesmos, né, painéis de controles que se referem a desenvolvimento de um desenho bidimensional e sua transformação, né? Então, continua o painel Draw, continua o painel Modify. Logo na sequência, a gente tem um painel de controle chamado Section. Para que ele serve? Aqui estão disponíveis todos os elementos referentes à construção de um corte, à construção de uma seção, à visualização de uma fachada, ou seja, quando eu quero, a partir de um desenho, tirar o desenho bidimensional de uma volumetria de uma fachada. Então, eu posso gerar a partir do quê? Gerar flat shot, ou seja, eu fotografo o objeto e ele me traz um bloco que seria o desenho bidimensional. Sistema de coordenadas, a gente vai trabalhar bastante com o sistema de coordenadas, refere-se ao posicionamento do eixo X, Y, Z, né? Então, esse posicionamento, né, onde a gente tem o X nesse sentido, o Y nesse sentido, o Z nesse sentido, ele pode ser reprisado em outras facetas. Eu posso reprisá-lo de forma, né, a faceta frontal, a faceta lateral, ao topo, como é o caso, e assim por diante. Então, no caso de trabalhar com o sistema de coordenadas, que a gente chama de UCS, Universal Coordinate Systems, então a gente pode fazer manipulações desse plano, né, de como que o plano está no espaço. Um outro painel de controle que também a gente trabalha muito é o sistema de view. Aqui a gente salva, inclusive, as cenas que a gente cria, né? Aqui a gente pode ter um sistema de visualização, depois a gente vai falar sobre cada um deles, né? Seções, como eu trabalho em específico com a deformação de um determinado sólido, de um determinado objeto. E aqui eu tenho, então, o meu painel de controle Layers, que é aquele tradicional que a gente tem também no sistema bidimensional. Próxima aba, Solid, você vai ver que estão disponíveis aqui os principais comandos para alteração de um sólido, inclusive, por exemplo, olha lá, arredondar pontas de um sólido ou, inclusive, chanfrar as quinas de um sólido, né? Então, esse é um princípio. Surface, para trabalhar com o sistema de superfícies. Mesh, para trabalhar com o sistema de malhas, aqui é onde eu crio formas orgânicas, né? Visualize, aqui é uma aba que a gente trabalha bastante, porque aqui eu posso, por exemplo, criar pontos de luz, criar spots de luz, criar luzes distantes, luzes ambientes, isso quando eu estou trabalhando dentro do ambiente. Quando eu estou trabalhando fora do ambiente, eu vou utilizar o quê? Eu vou utilizar a luz solar, vou criar, né, ter a possibilidade de criar um céu e assim por diante, ou inclusive trabalhar com cenas já previamente configuradas. Aqui é o sistema de renderização, eu escolho o tamanho, eu escolho o nível, né, da minha renderização, eu também habilito ali tipos de ambientes para serem renderizados. Então, são abas que a gente utiliza bastante. Na aba mais para a gente ainda mantém, né, a aba Parametrics, que para criar sólidos e desenhos parametrizados, né, inserir blocos, anotatividade, que é a parte de configuração de cotas, configuração de estilos de texto,
output, né, para na hora de gerar o PDF, de uma prancha, então essas abas elas continuam existindo. Bom, pessoal, para o vídeo não ficar muito longo, então eu vou terminar a nossa aula introdutória aqui, e aí a gente continua então na próxima aula. Espero que tenham gostado.